Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa terceira aula do nosso workshop. Hoje, especialmente, nós vamos falar sobre a advocacia extrajudicial. Ou seja, eu vou falar para vocês alguns contratos que se pode fazer independentemente do poder judiciário, independentemente de um processo. Então, se trata de situações e de negócios jurídicos que nós podemos firmar antes do litígio, justamente para que não haja o litígio e para que tenha mais segurança jurídica durante as transações negociais. É interessante falar para vocês, pessoal, o primeiro contrato que ninguém tem dúvida que é o mais utilizado que existe, que é o contrato de compra e venda. Esse contrato de compra e venda, nós vamos falar aqui do contrato de compra e venda de imóvel acima de 30 salários mínimos. Por que eu estou falando isso? Porque no artigo 108 do Código Civil tem uma regra que disciplina o seguinte: toda compra e venda de imóvel acima de 30 salários mínimos deve ser feito por escritura pública. O que é que significa isso? Significa que esse contrato de compra e venda ele deve ser feito especificamente dentro do cartório. Aí a primeira pergunta que vem na mente é o seguinte: e se não for cumprido o que está determinado no artigo 108 do Código Civil? Ou seja, se o imóvel tem acima de 30 salários mínimos e ele não foi feito por escritura pública, aí nós estamos diante de uma aparente nulidade. Por quê? Porque o entendimento jurisprudencial e o entendimento doutrinário mais adequado é que aquele contrato de compra e venda de imóvel acima de 30 salários mínimos que não foi feito por escritura pública, ele deve ser considerado como válido, mas ele é válido apenas para as partes contratantes. Ele não tem valor para terceiro. Então, o contrato de compra e venda de imóvel nada mais é do que aquele contrato que, de um lado, tem o comprador do bem, que vai pagar um preço, e do outro lado, nós temos o vendedor do imóvel, que vai entregar o bem. Então, todo contrato de compra e venda de imóvel tem que ter o bem, que é a coisa objeto daquele bem, daquele contrato. Além disso, deve existir também o preço, que o preço tem que ser em moeda. A regra é que o preço tem que ser em moeda nacional e, excepcionalmente, o preço ele pode ser feito em moeda estrangeira, desde que dos contratantes resida num país estrangeiro, num país alienígena. Eu já fiz, inclusive, um contrato de compra e venda de um imóvel aqui em Aracaju, em que a compradora residia na Inglaterra e esse contrato pôde ser feito em Libra. Além disso, deve haver a vontade, deve haver o acordo de vontade entre ambos, que no caso do contrato de compra e venda escrito, ele vai ser o acordo de vontades com a assinatura do respectivo contrato. Além disso, é interessante dizer a vocês também que dentro desse contrato é mais comum que exista uma cláusula chamada cláusula ad mensuram. Nesse caso da cláusula ad mensuram, as determinações, o tamanho da área do imóvel vendido vai estar determinado especificamente no contrato. Então, quando, por exemplo, se compra um apartamento, o apartamento tem que estar expresso no contrato 70 metros quadrados. E se de fato foi entregue ao comprador um bem menor do que 70 metros quadrados, sendo a cláusula ad mensurem, o comprador pode pedir uma indenização pelo descumprimento do contrato. Antigamente, quando não era possível existir a medição exata dos imóveis, tendo em vista que hoje em dia a gente faz essas medições por satélite,
era possível, era comum a venda ad corpus. Essa venda ad corpus é aquela venda que não vai estar determinada expressamente no contrato, não vai estar determinado o tamanho exato do bem. E aí, vejam que a gente vai perceber que a venda é de corpos, quando antes do tamanho do bem, tem algumas palavras, como por exemplo, mais ou menos, a fazenda tem, perto de, mais ou menos, aproximadamente. Então, nesse caso da venda de corpos, presume-se que o adquirente já conhece a coisa antes de adquirir esse bem. Então, é possível se fazer. Dentro do contrato de compra e venda, quando a venda é feita de ascendente para descendente, é obrigatório que exista a assinatura de todos os cônjuges e os seus filhos, todos os descendentes, sob pena de ação anulatória com prazo de 2 anos a contar do registro da escritura pública. Então, o entendimento adequado é que foi cancelada a súmula 494 do Supremo para estabelecer o prazo de 2 anos para anular aquela compra e venda feita de ascendente para descendente sem assinatura de todos. Ou seja, sem assinatura de ambos os cônjuges e sem assinatura dos filhos. Além disso, é importante também dizer a vocês que quando o casal é casado no regime de separação obrigatória, é necessário a outorga, porque existe uma regra na súmula 377 do Supremo que diz que no regime da separação legal de bens, comunica-se os bens adquiridos na constância do casamento. E no caso da extinção do condomínio, se aquele contrato de compra e venda, a parte daquele bem foi vendido para o outro, deixa de existir o condomínio e passa a ser extinto o contrato de compra e venda. É possível também estabelecer dentro desse contrato de compra e venda algumas cláusulas chamadas de cláusulas especiais à compra e venda. A primeira delas é a cláusula da retrovenda. Essa cláusula da retrovenda, uma vez inserida dentro do contrato de compra e venda, torna possível, uma vez vendida o bem, o comprador recomprar o bem no prazo máximo de 3 anos. Então, por exemplo, se é feita a venda de uma fazenda com a cláusula de retrovenda, o vendedor pode recomprar a fazenda desde que ele devolva o valor atualizado da fazenda no prazo de 3 anos. Também é possível inserir dentro desse contrato de compra e venda uma venda chamada a contento. Normalmente, a venda a contento ela é feita para alimentos ou automóvel, como a gente, por exemplo, experimenta um alimento numa loja antes de adquirir, ou faz um test drive em um carro antes de comprar. Mas aqui em Aracaju, nós já tivemos um caso específico no condomínio Iluminare, em que foi inserida uma venda a contento de imóvel. Ou seja, a construtora permitiu que os compradores, os futuros compradores, pudessem morar naquele imóvel antes de se contentar, antes de comprar. E aí pagariam durante esse tempo um aluguel e, se gostasse do imóvel, adquiria posteriormente. Então é possível a venda a contento também para imóvel. É possível também a venda do contrato de compra e venda, cláusula especial de preferência, quando há cláusula especial de preferência, uma vez o comprador desejando vender o bem, quem tem preferência na compra é o vendedor. Esse é o resumo do contrato de compra e venda. Mas nós temos também, como ponto importante, a promessa de compra e venda. Essa promessa de compra e venda, ela deixa de ser um contrato inserido dentro da matéria contratos
dentro dos 20 tipos de contrato do Código Civil, para passar a ser um direito real. Então, se você lê o artigo 1225 do Código Civil, está lá, são direitos reais, a promessa de compra e venda. Mas para essa promessa de compra e venda, ela ser considerada um contrato preliminar como direito real, é necessário que existam alguns requisitos. O primeiro deles é o da irretratabilidade. Então, não pode ser considerado uma promessa de compra e venda um contrato preliminar que tem uma cláusula de arrependimento. Esse contrato ele tem que ser irretratável. O segundo requisito é que esse contrato de promessa de compra e venda tem que ser apenas sobre imóvel, tem que ter o preço descrito no contrato, tem que estar registrado, ou seja, inscrito no cartório de registro de imóveis, e tem que ter a outorga. Se for a outorga da esposa, outorga uxória. Se for outorga do marido, outorga marital. A questão polêmica que existe sobre a promessa de compra e venda é a situação em que, quando esse contrato de compra e venda não é registrado em cartório. Então, para ele ser direito real, tem que ser registrado. Mas quando ele não é registrado, pode mesmo assim o comprador exigir, através de uma ação de adjudicação compulsória, que seja entregue o bem a ele. Então, por exemplo, imagine que uma pessoa compra um imóvel na planta e esse imóvel na planta deveria ser entregue pela construtora tempos depois, quando ficasse pronto. Imagine que esse contrato preliminar não foi levado ao registro no cartório de imóveis competente. A pergunta é: o comprador pode ingressar com ação de adjudicação compulsória para obrigar que a construtora entregue o bem quando esse contrato não está registrado no cartório competente? A resposta é sim. A súmula 239 do STJ diz que o direito de adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do contrato de promessa de compra e venda no cartório de imóveis. Isso não quer dizer que não tenha que ter o inadimplemento do comprador. Então, quando o comprador ele inadimplente, o vendedor, na promessa de compra e venda, tem que ingressar com ação de rescisão contratual e reintegração de posse. Além disso, o comprador ele tem que notificar, o vendedor, melhor dizendo, tem que notificar o comprador quando ele está inadimplente. Então, antes de entrar com qualquer ação, o vendedor ele tem que notificar o devedor para que dê oportunidade dele cumprir a obrigação. Isso é o que diz a súmula 76 do STJ. Além disso, nós temos um segundo contrato que é também muito utilizado no direito imobiliário. Esse primeiro, o contrato de compra e venda, lembrem vocês que na maioria das vezes ele tem que ser feito, a compra e venda de imóvel, ela tem que ser feito no cartório, porque o artigo 108 do Código Civil diz que a compra e venda de imóvel acima de 30 salários mínimos tem que ser feito por escritura pública. A maioria dos imóveis são acima de 30 salários mínimos. Então, a regra geral é que esse contrato de compra e venda de imóvel é feito por escritura pública no cartório competente. É bom lembrar a vocês também que o CNJ proíbe que se faça contratos, qualquer que seja ele particular, dentro do cartório. O cartório só pode fazer contratos por escritura pública. Os contratos particulares são feitos fora do cartório. E lembrem também que quando vai existir esse contrato de compra e venda de imóvel, vai incidir um imposto chamado ITBI, que o comprador vai pagar por transferir esse imóvel para o nome dele. E esse imposto ITBI, ele é calculado e avaliado pelo município e o valor arrecadado pelo cartório vai ser entregue ao respectivo município. Isso é o resumo do contrato que nós acabamos de ver
de compra e venda. O segundo é o contrato de doação. Esse contrato de doação, nós temos duas figuras: o doador, que é o dono do bem, e o donatário, que é aquele que recebe o bem. Dentro desse negócio jurídico, também há uma incidência de imposto, que é o ITCMD, que é o mesmo imposto que incide tanto sobre inventário, no caso de transferência de morte, quanto no caso de doação. Diferentemente do de compra e venda, esse ITCMD ele é calculado e avaliado pelo Estado. Então, quem vai arrecadar o imposto de doação é o Estado. E quem paga o imposto de doação não é o doador. Quem paga é o donatário. E aí é necessário que nesse contrato de doação, mesmo ele sendo gratuito, que exista a aceitação do donatário. Então, não é possível no direito se transferir um imóvel, um bem do nome de um para o nome do outro, sem que haja o consentimento de todos os contratantes. E quais são as espécies que nós podemos fazer de contrato de doação? Pode ser a doação pura, quando, por exemplo, um pai doa um bem a um filho, quando ele ainda não tem uma casa, por exemplo, relacionada ao contrato de doação de imóvel. Pode ser uma doação condicional. Então, quando, por exemplo, o evento ele é condicionado a um evento futuro e incerto. Então, o pai vai doar um imóvel à filha quando a filha se casar. Pode também a doação ser por prazo ou a termo, e aí, nesse caso de prazo ou a termo, o evento é futuro e certo. Então, o pai pode doar um bem imóvel a um filho quando ele completar 18 anos. É possível também a doação modal, quando o doador sujeita essa doação a um encargo, a um ônus a ser imposto pelo donatário. Então, eu vou doar uma fazenda se dentro dessa fazenda for construída uma escola. É possível também. Dentro da doação, existe a possibilidade da doação em fraude contra credores, quando, por exemplo, o doador tenta transferir os bens para o nome do donatário com o intuito de não pagar as dívidas que porventura ele tenha. É possível também uma doação incapaz, mas não é possível a doação incapaz de imóvel. Só é possível a doação incapaz quando a doação ela é feita pura e de pequeno valor. E pequeno valor, para a lei, é 10% do total do patrimônio do doador. É um conceito que não está na lei, mas é uma definição doutrinária. É possível também existir a doação com cláusula de reversão, quando o doador condiciona, no caso, por exemplo, que o doador determina que, no caso do donatário, morra primeiro que o doador, o bem retorna para o doador. E existe a doação inoficiosa, que é aquela doação nula, naquela situação em que o doador tem filhos e dá terceiro mais da metade do que o seu patrimônio. Então, segundo as regras de sucessões, quando a pessoa tem herdeiros necessários, ela não pode doar todo o seu patrimônio, ela tem que resguardar a legítima, que é a metade do seu patrimônio para os seus herdeiros necessários. Se houver o excesso, a doação acima da parte disponível, existe uma ação para coibir essa atitude. E essa ação, ela é chamada de ação de redução, e o prazo dessa ação, ela é de 10 anos. Além disso, existe a doação como adiantamento da legítima, na situação em que os pais doam todos os bens imóveis aos filhos, para que futuramente não tenha necessidade de fazer o inventário. É proibida a doação universal, quando o doador transfere todo o seu patrimônio imóvel e não fica com nenhum bem para a sua subsistência.
e aí, nesse caso, o próprio Ministério Público ele pode ingressar com uma ação para anular a doação universal, e a doutrina entende que essa ação proposta pelo Ministério Público ela é uma ação imprescritível. É possível também se fazer uma doação conjuntiva de imóvel, quando se faz uma doação de um imóvel para duas ou mais pessoas, e é permitido pela lei se fazer doação de bem público. Então, pode o ente público fazer uma doação para um particular, mas as regras para se fazer esse contrato de doação não são as mesmas do Código Civil. Para um poder público fazer um contrato de doação a um particular, primeiro, existe a necessidade de preenchimento do requisito autorização legal. Então, por exemplo, se o município de Propriá quer doar um bem a um particular, a Câmara Municipal de Propriá tem que fazer uma lei para a possibilidade da transferência desse bem do município para o particular. Além disso, tem que haver um decreto feito pelo Poder Executivo. A lei da Câmara Municipal, feita pelo Legislativo, e o decreto feito pelo Executivo. Essa é a autorização legal. Além disso, tem que haver uma avaliação prévia, qual o valor daquele imóvel e o principal, tem que haver um interesse público justificado. Então, não pode, por exemplo, um prefeito de um município doar um bem a um particular porque esse particular votou nesse prefeito, mas ele pode doar um bem a um particular ou a uma comunidade para que ali seja construído casas populares, para que ali seja construído uma usina de reciclagem, algo que tenha envolvido dentro disso o interesse público justificado. Aí, nesse caso, é possível. Um terceiro contrato que eu gostaria de falar para vocês é o contrato de locação. Mas lembrem o seguinte, uma grande diferença, já que a gente está falando de direito imobiliário, já que a gente está falando de registro, nesse curso que nós estamos ministrando. O contrato de compra e venda, a regra é que seja feito por escritura pública quando ele é acima de 30 salários mínimos, quando o imóvel é acima de 30 salários mínimos. O segundo contrato que eu falei, o contrato de doação, não é obrigatório que seja feito por escritura pública, pode ser feito por instrumento particular. Já o terceiro contrato da aula de hoje é possível se fazer por instrumento particular. E, excepcionalmente, o contrato de locação ele vai ser registrado no cartório competente. Então, é comum se fazer contrato de locação, inclusive é possível se fazer esse contrato de locação, comprar um contrato de locação em uma papelaria, né? Se você chegar numa papelaria, você consegue comprar um papel com todas as cláusulas do contrato de locação. Isso prova como ele é utilizado, mas, excepcionalmente, esse contrato de locação precisa ser levado a registro competente. Quando esse contrato de locação precisa ser levado ao cartório para ser registrado? Quando se quer que esse contrato tenha valor contra terceiro. Então, naquela situação, por exemplo, em que todos nós conhecemos, em que quando o locador quer vender o bem que está alugado a um inquilino, primeiro ele tem que oferecer o inquilino para depois, se assim o inquilino não quiser, vender a terceiro. Essa regra, ela só se aplica se o contrato estiver registrado no cartório competente. Porque se esse contrato não tiver registrado no cartório competente, se o locador não oferecer o inquilino e oferecer diretamente ao terceiro, o inquilino não pode entrar com ação contra o terceiro. Por quê? Porque o contrato, uma vez não registrado, não tem valor contra terceiro. Então,
Todos nós sabemos como é o contrato de locação. De um lado, nós temos o locador, que é o dono do bem. Do outro lado, nós temos o locatário, em que nesse contrato vai ser trocado o direito de usar e gozar a coisa, de um lado, e do outro lado vai ser pago um preço, que é o famoso aluguel. Então, no caso do contrato de locação, tem a temporariedade, o tempo vai estar determinado no próprio contrato. Isso não quer dizer que ele não possa, após o tempo estabelecido no contrato, se prorrogar indeterminadamente. Então, se, por exemplo, foi estipulado um contrato de locação por 12 meses e o inquilino continuou no 13º mês e o locador continuou a receber esses aluguéis, o contrato, a cada mês que for pago a locação, se renova tacitamente esse contrato. É também interessante lembrar vocês que o inquilino ele tem o direito de usar e gozar, ou seja, ele pode usufruir da coisa. E a coisa que a lei fala no contrato de locação é a coisa infungível, ou seja, é aquela coisa que não pode ser consumida pelo simples uso do bem. Além disso, essa retribuição, que é o aluguel, ela pode ser fixada em dias, horas, meses ou anos, a depender do contrato. Você pode alugar um salão por algumas horas, você pode alugar uma casa de praia por um final de semana. O interessante é vocês perceberem que, a depender do tipo de contrato de locação que você quer fazer, se utiliza uma lei diferente. Então, a famosa lei do inquilinato, a lei 8.245/91, ela vai ser aplicada para situações em que há alocação de imóvel urbano, seja ele residencial ou seja ele comercial. Já nas locações de imóveis rurais, vai se chamar de arrendamento e se aplicará o Estatuto da Terra, que é aquela lei 4.504/69. Repetindo, 4.504/64. 69 não, 64. E se a locação for de terreno da União, se aplica um decreto específico, um decreto-lei, que é o decreto 9.760/46. É possível, como eu disse a vocês, se levar o contrato de locação ao registro competente. Então, só se pode levar o contrato de locação a registro quando dentro desse contrato tem uma cláusula de vigência em caso de alienação de imóvel a terceiro. Então, quando esse contrato de locação não está registrado, o adquirente do imóvel não é obrigado a respeitar o contrato de locação, ainda que esse contrato de locação seja por prazo determinado, uma vez que esse terceiro não tem relação com ele. Então, por exemplo, em resumo, se você tem um contrato de locação que não é registrado, que é a regra geral, e o locador vende o imóvel ao terceiro sem antes oferecer ao inquilino, o inquilino ele não vai poder utilizar o direito de preferência. O inquilino ele não vai poder pegar esse contrato e ingressar com ação de preempção ou preferência contra o terceiro adquirente do imóvel. Isso não quer dizer que o inquilino não possa entrar com ação contra o locador. O que ele não pode é entrar com ação contra o terceiro, tendo em vista que esse contrato não foi registrado. Então, o objetivo de se registrar um contrato de locação é que esse contrato tenha valor contra terceiro. Além disso, se você permite nesse contrato de locação a sublocação, essa sublocação também pode ser averbada, não registrada, mas averbada no registro competente. É interessante também dizer a vocês
que quando esse contrato de locação não é devidamente cumprido, nós temos as sanções desse contrato, que é a maior delas, o despejo e a multa. Acontece que essa própria lei de inquilinato e o próprio Código Civil determina que a multa por descumprimento no contrato de locação, ela deve ser feita de forma cobrada de forma proporcional. Então, por exemplo, se o contrato de locação é de 12 meses e a multa contratual é de 3 meses de aluguel, se o inquilino cumpriu 6 meses e descumpriu os outros 6, ele não pode pagar os 3 meses completos de multa. Ele vai pagar proporcionalmente. Se ele cumpriu a metade e descumpriu a metade, o inquilino tem que pagar 1,5 meses de aluguel. Metade dos 3 meses de aluguel. Então, essa proporcionalidade está registrada especificamente no Código, na Lei de Inquilinato e no Código Civil, e ela é aplicada na prática. É possível também haver o benefício de ordem e a renúncia ao benefício de ordem dentro do contrato de locação. O que é isso? O benefício de ordem é a possibilidade em que o locador tem que obedecer uma ordem na hora de cobrar o inadimplemento. Qual é a ordem legal? O locador primeiro cobrar do locatário para depois cobrar do fiador. Essa é a ordem legal. Mas a lei permite que se renuncie essa ordem legal. Então, essa primeira regra, que é a ordem, locador cobrar primeiro do locatário, para depois cobrar do fiador, ninguém tem dúvida que é uma responsabilidade subsidiária. Mas se houver a renúncia ao benefício de ordem, o locador ele pode escolher cobrar tanto ao locatário, quanto ao fiador, quanto os dois. E aí, com a renúncia ao benefício de ordem, transforma a responsabilidade subsidiária em solidária. E a regra é essa, gente. A regra é que no contrato de locação tenha a renúncia ao benefício de ordem, na prática, né? É possível também a possibilidade do direito de retenção. Então, quando o inquilino faz benfeitorias indenizáveis, benfeitorias úteis ou necessárias, é possível que esse inquilino possa reter o bem, não devolver o bem até que o locador pague a indenização relativa às benfeitorias. Lembrando a vocês a regrinha de benfeitoria. As benfeitorias necessárias no contrato de locação independem de autorização do dono, que é o locador. As benfeitorias úteis necessitam de autorização expressa do dono para que ela seja indenizada. E, continuando o direito à indenização, é possível, da mesma forma que há a renúncia ao benefício de ordem, é possível também haver a renúncia à indenização das benfeitorias. Essa possibilidade da renúncia à indenização da benfeitoria está dentro do Código Civil, dentro da Lei de Inquilinato, e tem uma súmula do STJ que permite essa renúncia ao benefício de ordem. E o último contrato que eu trouxe para vocês na aula de hoje, que é obrigatório que seja também feito e registrado no cartório, é a alienação fiduciária. É também considerado alienação fiduciária um contrato imobiliário. Nessa alienação fiduciária vai haver a transferência feita pelo credor ao devedor de uma propriedade resolúvel, que ele vai ficar com a posse indireta. Então, muitas das vezes, a alienação fiduciária é mais utilizada hoje em dia do que a hipoteca. Como é a situação da hipoteca, que é um direito real, não é de contratos imobiliários, é um direito real específico do artigo 1225. Na hipoteca, o comprador compra o bem imóvel e insere sobre ele um gravame
para que esse imóvel sirva de garantia ao banco. Quando na hipoteca o devedor não paga ao banco, o banco tem que entrar com ação de execução, penhorar o imóvel, vender o imóvel e transformar esse imóvel em dinheiro, pagar o banco e devolver o resto ao devedor. Aqui, na alienação fiduciária, é diferente, porque na alienação fiduciária, dentro desse contrato, tem que ter o total da dívida, o prazo, a época de pagamento, a taxa de juros e a descrição da coisa. E quando houver no contrato de alienação fiduciária a mora do devedor, ou seja, quando o comprador do bem for inadimplente, ele vai ser constituído em mora mediante a intimação via cartório, sem que seja necessário uma ação judicial. Então, o cartório vai intimar o devedor que não cumpriu a alienação fiduciária no prazo de 15 dias para que ele possa purgar a mora. Se ele purgar a mora, continua o contrato de alienação fiduciária. Se ele não purgar a mora, aí o oficial do próprio cartório vai certificar o fato, vai pagar o imposto de transmissão para transferir o bem do devedor para o banco e após 30 dias o próprio banco faz o leilão. Tudo isso, gente, sem ação judicial. Então vejam que é mais vantagem para o banco a alienação fiduciária do que a própria hipoteca. E essa ação de alienação fiduciária, ela pode tanto ser relacionada a bem imóvel, e aí bem imóvel aplica o Código Civil, ou ela pode ser para bem imóvel, e aí imóvel aplica a Lei 9.514/97. Então, é mais ou menos isso que daria para falar em quase uma hora, relacionando aí os principais contratos do direito imobiliário para vocês. Eu vou, a partir de agora, interromper a gravação.